E aí, amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline e no vídeo de hoje eu resolvi trazer pra vocês alguns nomes de alguns idols que interpretaram personagens LGBTQIA+, em filmes ou K-dramas. Mas antes de eu começar essa lista, eu queria explicar o porquê eu trouxe ela e a importância disso, então eu vou meio que dar um background pra vocês. Bom, então, primeiramente, pra quem não sabe, eu já trago a informação de que eu faço parte da comunidade LGBT. Eu sou uma mulher lésbica, então eu sempre procuro saber mais sobre o assunto, saber como funciona e como se dá a comunidade lá na Coreia do Sul. Eu vejo bastante vídeo, principalmente do Han, né, o jovem Han, o Gu Kawashita, enfim, de pessoas que são coreanas ou que moraram muito tempo no país e podem falar um pouco sobre essa vivência. E vendo esses vídeos e também lendo algumas matérias, aliás, tem uma matéria relativamente recente que eu acho que é um ótimo exemplo para mostrar mais ou menos como a comunidade é vista lá na Coreia. Essa notícia que eu vou pegar de exemplo, não sei se vocês lembram, mas é sobre aquela galera que estava numa balada coreana há pouco tempo, uma balada gay, lá em Itaewon, que é o bairro conhecido, né, por ser o bairro dos estrangeiros. E nessa balada tiveram pessoas que deram positivo pro coronga, e aí começou a rolar um pouco de medo por parte dessas pessoas. Porque, como tiveram uns infectados, todo mundo que estava ali teria que fazer o teste, né, para saber se estava infectado ou não. Mas para fazer esses testes, que já eram uma coisa padrão do governo coreano, as pessoas tinham que, obviamente, passar os seus dados, tinham que mostrar sua identidade. E isso gerou muito medo por parte das pessoas que estavam nesse lugar, porque com isso gerou medo de, sei lá, retaliação, desaprovação da família e até mesmo das pessoas perderem os seus empregos, porque lá não existe nenhuma lei que proteja esses direitos da comunidade LGBT. E realmente rolaram comentários preconceituosos, porque sim, a Coreia é um país tradicionalista, é um país conservador, e isso meio que justifica um pouco desse medo que as pessoas têm de se assumir homossexual lá no país, e também explica um pouco de por que eles são tão invisibilizados por lá. Mas aonde eu quero chegar com tudo isso? Eu queria que ficasse claro para vocês que a realidade da comunidade LGBT lá está bem distante do que seria o ideal. E eu acho que isso é para todos os lugares, né? Eu imagino, a maioria dos países, inclusive aqui. Mas é que lá, aliás, eu vou me aproveitar das palavras do Pedro Lee, que foi um convidado, um cara gay convidado pela Midori, para explicar como é ser um coreano e gay na Coreia do Sul. Aliás, esse vídeo é muito bom, eu vou deixar aqui no card para vocês assistirem. E ele explica que lá as coisas são bem mais atrasadas e que, tipo, eles ainda estão naquela de aceitar e entender o GLS, para vocês terem ideia da diferença em que passo nós estamos e em que passo eles estão. E é aí que entra a importância dos idols e também atores que não são idols interpretarem personagens da comunidade LGBT em filmes e K-dramas. Mas aí pode surgir a problematização. Mas Aline, você está defendendo idols héteros, possivelmente héteros, porque, como eu já disse, eles são invisibilizados lá, então é muito difícil a pessoa se assumir e a gente não sabe a sexualidade deles. Você está defendendo idols, possivelmente héteros, fazendo papel de LGBT e tirando a oportunidade de quem realmente pertence à comunidade? Galera, a gente não pode esquecer do que eu acabei de falar, de que lá as coisas são mais atrasadas e a gente sabe também que isso é um processo bem demorado. A importância desses idols emprestarem a imagem e a voz deles para esses personagens é o fato de que eles, pessoas relevantes, pessoas públicas, famosas, de alguma forma, estão ajudando. Esse pode ser um pontapé inicial para mudar a mentalidade e a visão estereotipada que a sociedade sul-coreana tem sobre a comunidade LGBT. Principalmente porque hoje estão tendo papéis não tão estereotipados e, mesmo que pequenos, eles são relevantes para as tramas. E assim, a comunidade coreana acaba assistindo e isso pode acabar mostrando para eles que sim, é uma coisa normal, e isso aliado ao conhecimento, porque realmente parece que essas gerações mais novas já estão aprendendo alguma coisa, né? Talvez por conta disso de agora terem mais estrangeiros passando por lá, enfim, eles estão realmente adquirindo esse conhecimento pelo que a gente vê por aí. E isso aliado, tudo isso aliado, dá esperanças que num futuro não tão distante as pessoas
LGBTQIA+, tenha o seu espaço conquistado e o respeito em todos os aspectos. Bom, e agora que eu dei todo esse background pra vocês, sim, eu sei que ficou um pouco longo, mas é de extrema importância que vocês saibam disso. Pra mim, o foco principal desse vídeo é isso, é passar essa informação e esse conhecimento pra vocês de uma cultura que não é a nossa realidade, mas que é algo que a gente acompanha diariamente, então é sempre bom a gente absorver essas informações e conseguir reproduzir essas informações de forma correta para as pessoas. Aliás, se você gosta desse assunto, se inscreva agora no canal e ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like nesse vídeo, porque assim eu consigo saber que vocês gostam e eu posso trazer mais desse conteúdo para vocês. Mas continuando, agora que já foi essa parte aí, vamos para a lista. Lee Woo-won, ou Huya, ficou conhecido a princípio como membro do grupo Infinity, mas, além de idol, em 2012 ele começou sua carreira como ator, e em 2019 deu vida ao personagem Kang Dong-hee, um estudante de ensino médio apaixonado por seu melhor amigo. Além de ser conhecido como membro do astro, Moonbin, antes mesmo do seu debut no grupo, já aparecia nas telas como ator, com um papel no famoso drama Boys Over Flowers, de 2009. Mas foi em 2019, atuando no drama At 18, que o idol viveu Jang Oh-ji, que descobre no decorrer da trama que sente atração por pessoas do mesmo sexo, mas ainda assim se sente confuso sobre si mesmo. Pra quem é novo no mundo do K-pop e K-drama, talvez até possa não saber quem ela é. Mas a Sohyun é membro do grupo da nação, o Sunashide ou Girl Generation, e vem arrebentando cada dia mais aí na carreira de atriz, recebendo ótimas críticas e grande apoio do público. Em Hi Drácula ou Hello Drácula, que eu diria que é um mini drama, porque só tem 2 episódios, a Sohyun interpreta a Ana, uma mulher lésbica que acaba de terminar seu relacionamento de muitos anos e, além de lidar com o término unilateral, precisa lidar com a repressão em relação à sua orientação sexual, sofrida tanto socialmente como dentro de casa com a sua mãe. Com a minha bias do EXID já muito aclamada pelo público lésbico, quer dizer, pelo menos internacional, a Honey, que se tornou uma idol muito relevante por praticamente salvar o seu grupo do disband com uma fancam, também sempre esteve muito presente em vários variety shows coreanos graças ao seu carisma inegável. E ela também mostra cada vez mais a sua habilidade como atriz. Além dos K-dramas, a Honey interpreta uma das personagens principais do novo filme coreano Young Adult Matters. O filme, ainda sem data de lançamento, teve seu trailer lançado em 23 de setembro e gerou burburinho na internet, principalmente, óbvio, no Twitter. Já que no trailer é possível ver Jo-young, a personagem vivida por Honey, beijando a outra personagem principal do filme. A cena é muito rápida e sem contexto, então não tem como afirmar se as personagens realmente são lésbicas, mas rolou o beijo e acabou sendo criada uma expectativa sobre isso. É aguardar para confirmar ou não, mas só de ter essa cena já é uma afronta. Aliás, esse filme parece tratar de todos os assuntos que a sociedade sul-coreana desaprova. Mas antes que você vá assistir ao filme ou ao trailer, enfim, eu preciso deixar um recado e um alerta sobre possíveis gatilhos. O filme na Coreia do Sul foi classificado como mais 18 e já no trailer é possível ver cenas de uso de drogas e automutilação. Então, se esses são possíveis gatilhos para você, eu recomendo que você não assista. A última personagem da nossa lista não é idol, mas eu achei muito importante e interessante de colocar nessa lista para vocês. Um dos dramas mais comentados de 2020, Itaewon Class, trouxe para o elenco uma atriz maravilhosa, a Lee Do-young, que interpreta Hyunin, uma personagem transgênero que está juntando dinheiro para a sua cirurgia de redesignação de gênero. Tem um momento muito interessante onde a personagem da Dion tem um discurso sobre estereótipos e assim, é muito bom ver que encaixaram essa personagem no drama e como essa abordagem foi feita. Lembrando daquele background que eu dei pra vocês lá no início do vídeo, isso é um grande passo para a comunidade LGBTQIA+, principalmente, nesse caso, para as pessoas transgênero, para que possam ter o reconhecimento e o respeito no seu país. Bom, gente, essa foi a lista e se você conhece algum outro idol que interpretou um papel LGBT, deixa aqui pra mim nos comentários. E se você tiver também alguma crítica, dúvida ou sugestão, comenta aí. Aliás, vocês também podem me chamar lá nas minhas redes sociais que eu vou ficar muito feliz em poder falar com vocês.
Esse foi o vídeo de hoje, eu realmente espero que vocês tenham gostado, então se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho para receber as notificações sempre que eu postar algum vídeo novo. E não esquece também de compartilhar esse vídeo com os seus amigos K-popers. Um beijo da Tia Aline, fui!